Deus seja louvado. Amém. Vamos Amém. ler com a ajuda de Deus o livro de Mateus, capítulo 14, tá bom? Todos aí já vão pegando o livro e assim vocês vão, glória ao nome do Senhor Jesus, já podemos ler ele, uma leitura da Bíblia para nos aproximarmos mais no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, porquanto, glória ao nome do Senhor Jesus, é somente a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e isso que impulsiona o nosso coração sobre os interesses do reino dos céus. Tá bem? Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Mateus, capítulo 14, diz assim: a morte de João Batista. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui que está escrito: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodia, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e do que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. Mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram e anunciá-lo a Jesus. Paramos aqui, irmãos, para nós falarmos dessa primeira parte, onde se fala da morte de João Batista. Queridos, veja, João Batista, todos sabem que ele era um profeta, um dos últimos profetas que Jesus disse. João Batista, ele encontrando com Herodes, Herodes estava tomando a Herodias, ela era esposa de seu irmão, porém, Herodes ia casar-se com ela, e João Batista aqui, ele disse que não era lícito ele casar, porque ele cometeria adultério, né, amados? E aqui nós vemos, então, qual foi o motivo que Herodes prendeu ele. E aqui nos primeiro verso, o Herodes aqui, no segundo verso, ele disse assim, ó: e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nela. Porque Herodes ouviu falar de Jesus Cristo, irmãos. Mas como Herodes também tinha, na sua consciência estava pesada, tinha culpa da morte de João Batista. E ele, então, começou a ter, temendo, porque seus pensamentos acusavam como culpado por matar João Batista. E ele, então, teve essa superstição, né, amados? Vocês podem ver, conforme está escrito aqui na palavra de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, vocês podem ver que Herodes, ele estava ali com a sua cabeça um pouquinho perturbado. Mas o motivo disso é que Herodes, ele tinha prendido João, como eu disse a vocês, por causa da mulher, da Herodias, né? Mas veja que no versículo 5, Herodes queria matar. Ele queria matar João Batista. Olha, irmão, como é duro, né? O profeta pregando a verdade, anunciando que não é lícito possuir aquela mulher, porque ela tinha marido, e o desejo da carne, do pecado, né, amado? Era muito grande na vida de Herodes e da Herodia também. Então, vocês vê
que ele queria matá-lo. Aqui no versículo 5, você pode ver que eles queriam matá-los. E só que ele tinha ali, temia muito em matar, devido ao povo ter ele, né, João Batista, como profeta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui depois, no versículo 6, irmão, se vocês acompanharem do versículo 6 aqui até o 11, aqui está se falando sobre uma festa natalícia dele, um aniversário. Era um dia de aniversário, e então veio Salomé, que é a filha de Herodias, ela veio dançando na frente de Herodes, e essa filha, ela dançou diante dele e se agradou a Herodes. Irmão, as danças dessa moça eram uma dança, com todo o respeito, falando com vocês, era uma dança muito erótica, é uma dança sensual, uma dança com umas roupas sensuais e umas danças bem erótico, como estou dizendo aqui a vocês. E Herodes já tinha bebido bastante, todos os seus convidados estavam ali, e nesse momento que eles estavam dançando aqui, nós vemos, irmãos, então, glória ao nome do Senhor Jesus, que Herodes, ele se emocionou com tudo aquilo e acabou agradando aos olhos dele. Nós vemos, então, que Herodes faz aqui dê a ela um pedido, né? Falando que isso agradou muito ele, então ele fez um juramento para ela, que ela pedisse o que ela quisesse. Mas, irmãos, a Salomé, ela já estava instruída pela sua mãe. Olha, irmão, como que o inimigo é sujo, né? Você vê que ali usou no corpo dela, para atrair um desejo que o homem ia pedir. Naquele tempo tinha esse costume de oferecer, né? Até alguns capítulos atrás aí, nós podemos ver que o rei até oferecia metade do seu reino, não é verdade? Então, eles tinham esses costumes. E aqui, Herodes falou desta forma. Por isso, irmãos, que a bebida forte, ela não dá certo para cristão, viu, irmãos? Por isso, o que acontece? Porque tira a pessoa do seu centro de equidade. A pessoa deixa de ser sóbria e ela acaba sendo ébria. E porque muitos perguntam, e muitos que entram na bebida, irmãos, e se embriaga com ela, perde o juízo. É o caso desse aqui, desse rei aqui. Todo já bebeu bastante, já estava embriagado, alegre, um ambiente de sorriso, cheio de tantas coisas, e ele fez esse pedido. Mas ela já estava instruída já. A mãe já sabia de tudo, irmãos. O mal é terrível, sabe? Quando a pessoa quer fazer o mal, ela já pensa, arquiteta em tudo. Mas a igreja, saiba disso, aqueles que andam com Jesus, o Senhor está sempre nos guardando do laço do passarinheiro, como está em Salmo 91. Mas aqui, irmãos, conforme está aqui a palavra de Deus, aí a Herodias, né, instruiu sua filha para que decapitasse João Batista. Ela queria a cabeça de João Batista num prato, como se fosse um troféu de vitória, né? Porque o João Batista, o motivo dele estar preso, estar manietado, foi o motivo dele censurar, né, um futuro casamento ali, o casamento de Herodes com Herodias, devido a ela ser mulher casada com o irmão de Herodes. E Salomé, com certeza, é sobrinha de Herodes. Olha só, irmão, as confusões que havia ali, né? Isso existe também até o dia de hoje. Então, a sobrinha de Herodes, que podemos falar que foi enteada também, ela, instruída, ela pediu a cabeça de João Batista. Irmão, e nós vemos aqui que João Batista, irmão, estando lá, ele foi realmente morto e trouxeram num prato a cabeça de João Batista. Aqui nós podemos ver aqui no versículo 9, que Herodes mandou degolar, e a sua cabeça foi trazida também num prato e foi dada a esta jovem, a Salomé, porque foi ela que fez o pedido, instruída pela sua mãe. E ela levou logo em seguida a sua mãe. Irmãos, veja que não era Salomé que o objetivo dela é esse, era da mãe dela.
Então, ela foi, né, induzida pela mãe a fazer esse ato aqui. E aí, irmãos, vocês vejam que depois os discípulos levaram o corpo, né, porque foi tirado o corpo do cárcere, e ali os discípulos levaram o corpo e sepultaram. E depois foi anunciar ao Senhor Jesus. E aí, irmão, nós aprendemos aqui que, veja, João Batista, ele estava lá no cárcere, um momento de pensamentos que ele tinha, ele pediu para 2 discípulos ir ver Jesus, queria saber se Jesus era o Cristo, o Messias, eu estava esperando o outro, o Senhor mostrou as obras, aquilo acalmou João Batista. E por que que João Batista teve uma morte assim também, tão dura? Amados irmãos, de forma alguma João Batista perdeu a vida. João Batista está vivo em Cristo Jesus, como nós também estamos, e todos aqueles que morrem em Cristo permanecem vivos no Senhor Jesus. Mas por que tão cruel? Irmãos, vejamos aqui que isso aqui tinha que fazer parte da história, para hoje você estar mais fortalecida no Senhor Jesus, como eu e como muitos que ainda vão crer em Cristo Jesus. João Batista, ele era um dos maiores profetas do Senhor também, como diz aqui a palavra de Deus, o último e um dos maiores, porque ele anunciava o próprio Cristo, ele anunciava, e ele também batizou o Senhor Jesus nas águas de Deus, mostrando a ele o Espírito Santo descendo sobre Cristo, e a qual pousou e ficou. Irmãos, e agora os discípulos parece ser uma derrota, né, irmão? Imagina, de um outro lado, Herodes, numa grande festa, dançarinos para tudo quanto é lado, alegria, e aquela mulher, ela pede, aproveitando o estado de ébrio também de Herodes, e pede a cabeça de João Batista. Imagina, irmãos, você vê como que é uma coisa até, posso dizer assim, macabro, né? Podemos dizer uma coisa assim, de demônio mesmo. Imagina uma festa, igreja, uma festa de aniversário, vem uma cabeça de um homem num prato, com certeza cheio de sangue, porque foi tirado na hora ali, irmãos. Vocês imaginam o que é o ódio? O que é uma pessoa que tem ódio no coração? Ela teve aquilo como um troféu e, com certeza, ela mostrou para muitas pessoas. Parece que ela venceu aquele homem, mas, na verdade, ela foi derrotada. Porque, irmãos, ninguém vence aqueles que estão com Jesus Cristo. Porque Cristo venceu o mundo e todo cristão nele não perde, irmão. Porque ele mesmo venceu. Mas Jesus disse para nós que nós teremos muitas aflições. Nós teremos muitas lutas, aflições. Irmãos, já começou por João Batista. Ele também teve as suas lutas, seus sofrimentos, mas esse evangelho, ele está em pé, ele está salvando vidas. Você lembra que Jesus disse: aquele que perder a sua vida, pelear, ganhará. E aquele que ganhar a sua vida nessa terra, perderá a vida eterna. João Batista perdeu a sua vida nessa terra, mas ele ganhou a vida eterna. Ele está com Deus, está com o Senhor Jesus. Amados, então, quando nós olhamos essa história, irmãos, que nós vemos aqui, parece assim tão triste, né? E é mesmo, é momento de aflições. Por isso, irmãos, que nós aprendemos hoje junto. Nós temos que aprender. Irmãos, o Senhor permite algumas aflições na nossa vida. Ele permite algumas sofrimentos na nossa vida, justamente para a edificação da glória de Deus na sua vida e na vida de todos que estão passando. Porque como somos provados, em Cristo Jesus seremos coroados, porque na aprovação dele nós recebemos a coroa, tá certo, irmãos? E, então, o irmão imagina, como eu disse aqui para vocês, né? E o interessante, eu vou mostrar uma parte para vocês aqui, que vocês vão entender até melhor. Quando esse aí, quem aqui está falando no Evangelho de Mateus. Então, Mateus
é ele que está relatando, né, esse evento que aconteceu lá, porque não tinha ninguém na festa lá de Herodes, se não for só os convidados deles, os criados dele, que vão servir ele. Não tinha outra pessoa para contar essa história, para trazer aqui para fora, para contar para Jesus. Aquilo lá estava lá dentro. Mas vamos abrir aqui, então, irmãos, provavelmente os informantes que passaram isso. Vamos abrir aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 3. Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Abrindo aqui, toda a glória a Jesus. Olha, aqui diz assim, ó. Lucas 8, 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Alá, procurador de Herodes e Susanas e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Aqui está se falando quando elas serviam a Jesus. Então, essa mulher de Cusa, ela provavelmente, esse homem, deve ter falado para ela, com certeza, contou o que aconteceu lá dentro, e ela está aqui e sabe, também os discípulos foram contar para Jesus, mas ela também tinha conhecimento disso. Podemos ver também no livro aqui no capítulo 24 de Lucas também, olha só o que diz aqui no capítulo 24 de Lucas. Glória a Deus. Ó, irmão, por isso que é muito bom ler a Bíblia, porque ela vai mostrando e vai se construindo toda a história ali que aconteceu com Jesus, e que hoje nós vamos compreendendo que nós podemos passar coisas semelhantes, né? Umas provações, mas lembramos tudo que está na palavra de Deus. E assim, irmão, nós somos iluminados pela palavra de Deus. Então, como eu disse aqui, no capítulo 24, versículo 10, diz assim também, ó. E era Maria Madalena e Joana. Olha lá, Joana, mulher de Cusa, outra vez. E Maria, mãe de Tiago, e outras com elas estavam, e que dizia que essas coisas aos apóstolos. Então, aqui está se identificando principalmente uma dessa pessoa que também comentou aos demais o que tem acontecido nessa festa natalina, né? Que é a festa do aniversário de Herodes. Os discípulos de João Batista só teve o acesso para pegar o corpo, mas não está lá dentro. Agora, a história contada, porque os discípulos nenhum souberam como que foi esse assunto. Teria que ter alguém ali, um dos criados, né, que é o caso dele aqui, poderia ser também, mas não é. E aí foram eles que contaram, relataram mais o que aconteceu, como é que essa menina foi dançar na presença desse rei e como é que esse Herodes foi fazer esse pedido. Entenderam, queridos? Vocês estão percebendo? Irmãos, vejam, as nossas provas, quando a gente olha só para nós mesmos, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente menosprezado, às vezes a gente só centraliza em nós. Por isso, amado, que a palavra de Deus ela é importantíssima na vida do cristão e da serva de Deus. Por quê? Porque ela vai nos relatando que os nossos irmãos anteriores foram necessários para construir este evangelho, para que esse evangelho chegue até a você, a cada um de vós, também teve sofrimento daqueles. Porque, irmão, vocês lembram que na reunião anterior nós falamos sobre o grão de mostarda, nós falamos também do trigo e do joio, né? Falamos da rede, o grão de mostarda, ela é muito parecido com a rede que pega os grandes peixes, os menores, né? Enfim, como o Senhor Jesus estava anunciando o reino, ele ainda era pequenininho o reino dos céus aqui na terra. Imagina quanta hostilidade nosso Senhor Jesus, os discípulos dele, também de João Batista, sofreram. Quanta hostilidade, quantos impactos sofreram para passar por tudo isso. Mas hoje, irmãos, a graça de Cristo está na terra como uma árvore muito forte, grande, e todos estão indo para baixo da sombra da árvore, espiritualmente dizendo que todos estão se convertendo a Cristo e a salvação está chegando na vida de muitas pessoas. Então, irmãos, quando nós não devemos olhar só para o nosso sofrimento, senão você
você vai se destacar em si mesmo que você está sendo injustiçado, que você está passando por tudo isso. Agradeça a Deus, porque, irmãos, nada disso acontece se Deus não permitir. E se Deus permitiu, é porque ele tem uma obra na tua vida para alguma coisa, porque senão ele não permitiria, irmãos. Ele protege. Só que tem uma coisa, se para a história de Deus, de Cristo Jesus, que você faça nessa parte dessa história, seu sofrimento, alguma luta para o bem do reino de Deus, com certeza, nós vamos passar. Teremos que passar. Por isso que, vocês lembram do apóstolo Paulo? Ele falava com o Senhor fez a oração por 3 vezes para o nosso Senhor e disse, Senhor, o diabo, né, Satanás, manda um mensageiro me esbofetear, e eu rogo, e o Senhor falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque na tua fraqueza aperfeiçoou o meu poder. Irmãos, aí o apóstolo Paulo entendeu que o sofrimento que ele estava passando estava aperfeiçoando o poder de Deus na vida dele. Amados, se vocês olharem por este lado, cada dia a mais o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na sua vida, de cada um de vocês. E glória a Deus, você sabe que o sofrimento ele não dura a eternidade. É que nem uma chuva, é que nem uma tempestade. Ele passa, mas tem um período de passar, né? Tem tempestade que em 10 minutos acaba, tem tempestade que em 1 hora acaba, e tem tempestade que às vezes demora mais de algumas horas, não é verdade? Então, irmãos, independente disso na vida de cada um, alegrai-vos que Jesus Cristo está aperfeiçoando o teu poder na tua vida. Vocês estão sendo convertidos em Cristo Jesus, vocês estão aceitando cada vez mais Cristo, e em vez de se lamentar, glorifica Cristo, que nem apóstolo Paulo e Silas, quando eles apanharam, né? Vocês lembram que eles levaram açoite, chicotada, chibatada, foram lançados na prisão, ainda cheio com os vergões e sangue correndo nas suas costas. Eles estavam cantando hinos, dando glória a Deus. Irmão, diga uma coisa para você. Como é que esses homens conseguiam superar, glória a Deus, todo esse sofrimento ainda louvando a Deus? Por si só eles não aguentariam. É porque Deus entrou na vida deles. Eles entenderam o que é salvação. Eles entenderam o que é viver em Cristo Jesus. Eles entenderam que olhando para Cristo, seja o que for o nosso sofrimento, como o próprio Cristo disse que nesse mundo nós teremos aflições, mundo cheio de injustiça e de muitas aflições. Mas Cristo está na vida de cada um de vocês. E se o Senhor está, amados, nós vamos superar em nome de Jesus. Precisamos rever isso em nossa vida, fazer com atitude como Paulo e Sila fez, louvar a Deus. E quando o adversário vê isso no cristão sofrendo, mas louvando a Deus, o inimigo sabe que isso tem que acabar, ele não pode continuar mais afligindo a pessoa. Aí o que acontece? Ele vai embora envergonhado porque você não cedeu à tentação e você honrou a Deus nas suas aflições, crendo e confiando que isso não dura eterno, vai passar como um vendaval, vai embora e você continua alegre na tristeza, alegre na alegria, enfim, você está com o Senhor Jesus. Irmãos, não é uma obra linda? Vocês estão entendendo bem a palavra de Deus? Eu vou abrir aqui para vós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos entenderam, meus irmãos? Sim. Deus. Louvado Esclarecedor. A Deus. Glória a Deus. Amém. Então é assim que nós temos que fazer, viu, meus amados? Ficar firme, tá? Vamos ficando firme e confiar no Senhor. Então aqui, irmãos, nós vamos voltar, tá bom? Para Mateus 14, glória ao nome do Senhor Jesus. E vocês viram que os discípulos, aqui no último verso, eles chegaram, pegaram o corpo de João Batista, foram sepultar o corpo e foi anunciar Jesus. Ele anunciou que João Batista foi degolado. Agora, sobre as danças
Glória a Deus. Irmãos, perdão aqui que teve uma ligação e interrompeu. Mas voltando aqui à palavra de Deus, os discípulos não tiveram acesso dentro da festa, eles não souberam sobre o que a filha dançou, né? A sobrinha de Herodes, a filha de Herodias, que é Salomé, dançou para o seu tio, isso eles não souberam. Só pegaram o corpo que soube que degolou e foi contar a situação. Depois, essas mulheres é que contaram, porque o marido provavelmente deve ter passado as informações para suas esposas, e assim, então, tiveram aqui, o evangelista Mateus teve como saber melhor a situação, tá bom? Irmãos, então veja, glória a Deus, tem momento na nossa vida que parece que fomos humilhados, parece que destruiu a nossa vida, né? Às vezes acontece de uma pessoa, ela está, né, tem uma morte de repente, algum problema, um assalto, um acidente, alguma coisa, e muitos de nós olhamos pela carne. Por que que não viveu? Irmãos, veja bem, todos nós já estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Todos vocês que creram em Cristo Jesus têm vossos nomes no livro da vida. Agora, se Deus tem alguma outra obra usando de você, por isso que a obediência é muito importante, irmãos. Quando Deus vê que nós temos o desejo de fazer a vontade do Pai, então ele vai colocar cada um de vocês numa história do nosso Deus. E vocês vão fazer parte da história de Deus. Às vezes evangelizando uma pessoa, orando por uma outra pessoa. Entendeu, irmão? Mas se às vezes a gente não vai fazer a vontade do nosso Pai, e nós pensamos mais em nós mesmos, embora de ter aceitado Jesus como nosso Salvador, mas não queremos a mudança da nossa vida, quer continuar fazendo as coisas que quer fazer, o que vai haver de interesse para Deus fazer uma obra na tua vida se você não o permite? Entendeu? Então, irmão, nós precisamos ter essa sabedoria de Deus, pedindo a Deus sabedoria, como está em Tiago, que diz assim: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Você sabia que nós precisamos ter sabedoria até para servir a Deus, irmãos? Sim, porque nossa missão é entender se nós vamos agradar ao nosso Pai, fazer a vontade do Pai. O importante é isso. Agora, se um cristão, ele não quer fazer a vontade do Pai, né? Aí alguém vai falar assim: Ih, meu Deus, mas ele não se dedica a Jesus, não se dedica ao Evangelho, não se dedica à palavra de Deus, vai perder a salvação? Não, não vai, ele recebeu a salvação, a não ser que peque, né, irmão? Aí é alguma, porque trazendo pecados, iniquidade, perde vida eterna. Mas se ele segue aquele ruminho da vidinha dele, é só trabalhar, comer, ficar em casa, ali e tal, não vai perder. Mas também, qual significado vai ter para progredir na obra de Deus? Então, se alguma coisa acontecer e Deus recolher, está recolhido, está salvo. Você entendeu? Mas, e alguém fala, mas ele poderia viver na terra. Viver para quê? Para o desejo dele? Continuar fazendo as coisas dele? O Senhor está procurando homens e mulheres que façam a vontade dele. Esse o Senhor, às vezes, até segura, sabe? Para que, meu filho, vai a tal lugar. Meu filho, faça aquilo. Minha serva, faça isso. Aquela intimidade com Deus. São esses que Deus também está procurando. Irmãos, olha, só batizar e servir a Deus, cantando, louvando, maravilha. Mas, irmãos, quem tem interesse e dizer assim: Pai, eu quero te servir ainda mais. O Senhor tem alguma coisa para eu fazer, Pai Celestial? O que eu posso ser? Eu sou inútil, eu já reconheço, Senhor, que eu sou uma pessoa inútil. Mas o que posso ser útil para o Senhor? Como aí você vai citar, olha como é importante a leitura da Bíblia, irmão. Olha como é muito importante. Nós podemos ver ali Isaías, né, no capítulo 6, Isaías, quando olhou e viu ali, o Senhor falou: ai, meu Deus, eu estou no meio de um povo cheio de pecado. Aí vem um anjo com um tenaz, pega um carvão e passa a brasa na boca dele e purifica ele todinho. Aí o Senhor falou: quem irá por nós anunciar? E ele falou: eis-me aqui, envia-me. E Deus enviou. É isso que Deus está procurando, irmão. Pessoas, né, que queira, glória ao nome do Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus. Pessoas que querem trabalhar para Jesus Cristo. E trabalhar consciente, irmãos. Temos que tomar cuidado com as nossas emoções.
né? Porque às vezes Deus vai fazendo algumas obras e a gente fica tão emocionado que a gente também, com muita alegria, a gente faz coisas erradas, fala o que não deve, né? Então, nós temos que ter uma consciência, estar centrado na presença de Deus, deixar que o Espírito Santo nos domine por completo, tá certo? E assim nós vamos servir a Deus. Irmão, servir a Deus com entendimento, e a palavra ensina isto, é a palavra. Então, voltando para vocês, dizendo assim, aqui no caso, João Batista, ele cumpriu a missão dele. Por que cumpriu? Imagina se Jesus já está batizando, né? Os seus discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali batizando, e João Batista também continuando o batismo, né? Então, não teria mais sentido, porque João Batista diz que cresça ele e diminua eu. Olha, João Batista já entendeu que dali para frente era Cristo que teria que manifestar, não mais João Batista. Então, a missão dele foi até ali. E ele teve uma morte muito, muito forte. Aparentemente, o seu inimigo triunfou. Mas, irmão, verdadeiramente, para nós que vemos hoje, para você ver como que pode, eu vou repetir aqui, como é que pode, numa festa de aniversário, ter uma cabeça de um homem que foi amputado, que foi decapitado. Irmão, é impensável, não é? Imagina você ir num aniversário desse, numa situação dessa. É uma coisa de demônio mesmo, não é verdade? Mas aí está mostrando, a Bíblia está mostrando que realmente os demônios reinavam na vida desses homens, dessas mulheres. Por quê? Porque tem pecado, né? É um casamento de adultério, tá vendo? É um casamento de adultério, pecado, do jeito que o inimigo gosta. E esse homem, profeta, ele foi e advertiu. Ele advertiu. O problema dele, a morte dele foi isso. Ele advertiu o rei, dizendo que não é lícito ele possuir a mulher, essa mulher, porque ela tem marido. Irmão, meu Deus do céu, a mulher não queria a morte dele, é um inimigo, tá vendo? Mas Deus permitiu. E isso é derrota para João Batista? De maneira nenhuma. Jesus disse numa das passagens da palavra dele: aquele que matar um de vocês faz um serviço para Deus. Tem uma passagem escrita assim. Então, queridos, o que mais importa é que vocês estejam com a fé em Cristo Jesus. E nós estamos aqui escrito em Romanos, né? Salvo erro, não lembro aqui agora o capítulo, se é o capítulo 8, e nós estamos, capítulo 8, do versículo 31 em diante ali, que diz que todos os dias nós estamos reputados, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, só para a gente não errar aqui, estar mais firme na palavra de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, diz assim, né? No versículo 31, que é o cântico de vitória, né? Diz assim, ó, como está escrito... Perdão, irmão, aqui o vento está muito forte aqui. Como está escrito, no versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Pronto. Tá entendendo? Então, todos os dias, por amor de Deus, amor de Cristo, nós estamos entregues à morte. Quer dizer, o fato de você viver hoje, agradeça a Deus. O fato de viver... Irmão, só um minutinho, por gentileza. Glória ao nome do Senhor Jesus. Como nós estávamos falando, irmão, aqui nesse Romanos, capítulo 8, no versículo 36, está muito claro que cada um de nós estamos aqui exposto à morte a qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Pode existir, como alguns países, as perseguições dos cristãos, né? Sendo mortos, mas eles já estão cientes pela palavra de Deus que nós estamos como ovelha, reputado por matadouro. Por isso, que alegrai-vos vocês, cada um de vocês na vossa casa, que ainda está aí na segurança do nosso Senhor Jesus. E qual é a oportunidade que nós temos? Pregar o reino de Deus, pregar o evangelho, continuar pregando Cristo Jesus. Amados, aleluia. Então, filhos, dediquem a Cristo, vai se alimentando da palavra de Deus,
procura mais o interesse de Deus na tua vida do que o seu interesse em Deus, em seus próprios interesses, que Deus venha resolver os seus interesses. Ele vai resolver. Está escrito aqui, nós vamos ver isso nos próximos versos, como Deus cuida de nós. Mas vamos procurar primeiro a servir a Cristo e a Deus, nosso Pai Celeste. Tá bem? Então, para finalizar, aqui aconteceu isso com João Batista. Então, depois que João Batista, os discípulos foram anunciar o Senhor Jesus, nós vamos ler aqui agora do versículo 13, onde se fala as multiplicações dos pães. Vejamos aqui, irmãos, no versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços, e sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos vendo aqui, desse versículo 13, glória ao nome do Senhor Jesus, que Jesus, quando ele ouviu os discípulos de João Batista, sepultou João Batista, a primeira pessoa que eles foram anunciar foi o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus ouviu isso, Jesus retirou-se dali num barquinho, né, para um lugar deserto e apartado. Irmãos, por aqui dá para se entender que o estado emocional do Senhor Jesus também, ele ficou muito triste. Claro que ele ficou muito triste. É uma morte muito forte também, a do João Batista, né? O ódio daquela mulher é tão grande que ela, né, quis decapitar e foi assim muito bruto. Mas veja, irmãos, aqui você pode ver que Jesus ele procurou um lugar deserto. E sabe que isso, amados, todas as pessoas que ficam tristes, angustiadas, vocês perceberam que elas correm para o deserto, espiritualmente dizendo, se afasta das pessoas, querem ficar isolado, ali e vai os pensamentos, né? Isso é muito natural. Jesus também fez a mesma coisa. Deu aquele momento de tristeza, de angústia, não foi fácil, então ele preferiu ir para o deserto com seus discípulos. Mas, irmão, não adianta, irmão. O Senhor Jesus, ele é o rei. O povo, a multidão, quando soube que Jesus foi para o deserto, nós vemos aqui que o povo, ele largou toda a cidade deles, deixou a sua casa, e eles foram com seus enfermos, porque aqui está escrito que Jesus curou os enfermos. E eles foram com os enfermos dele, né, irmão? Então, nós vamos ver aqui, né, que Jesus, no versículo 14, Jesus saiu e quando ele viu aquela grande multidão, ele possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha, amados irmãos, nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, né, que Jesus teve uma compaixão íntima com aquele povo, irmão. Por que isso? Você pode ver que o que é uma compaixão? E às vezes, né, a gente não entende. A compaixão, irmão,
ela desperta a vontade de ajudar o próximo. Isso é uma compaixão. A ajudar o próximo, a superar os seus problemas, consolando e dando suporte também emocional. Quando vocês não encontram alguém, às vezes está numa situação tão difícil, e você vai lá e você consola aquela pessoa, isso é uma compaixão. Você está ajudando o teu próximo a superar os problemas que estão passando. Quando, irmãos, glória a Deus. Vamos falar de funeral. Quando nós vamos ao funeral, nós demonstramos também compaixão para aquelas pessoas que estão enlutadas, a família enlutada, não é verdade? Como nós chegamos a eles, muitos de nós chegamos, oh, meu irmão, só Deus para consolar o teu coração. Eu oro a Deus, eu rogo ao Senhor, que o Senhor console a vossa família. Cremos que o Senhor vai dar o consolo, Ele vai curar as feridas, as dores. Então, essa é uma compaixão que tem. Será que todos têm isso? Não, não tem todos, irmãos. Mas aqui Cristo, ele mostrou essa compaixão. E olha só, quando ele viu aqui, eu vou repetir esse 14, vocês vão entender. Olha, Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela. Jesus teve compaixão para com ela. Então, o Senhor Jesus viu que essa multidão tinha entre eles enfermos, tinha bastante pessoas que estavam doentes, e o que ele fez? Ele curou, quer dizer, ele resolveu os problemas. Cristo pode, ele tem esse poder. Ele curou, ele superou os problemas, né? Fez ajudar as pessoas com as mensagens que ele dava, e ainda ele curava. Então, o que aconteceu? Houve milagre. Cristo foi libertando. E, além disso, emocionalmente, ele alegrou muitos daqueles homens que estavam enfermos, porque não foi só a cura. Recebeu a palavra do Senhor, o reino do Evangelho. Então, amado, isso é uma compaixão. Por isso, igreja, que nós temos sempre olhar para o nosso próximo. Tem hoje o mundo, o inimigo, o príncipe desse século, o nosso adversário, ele está lutando muito para que a humanidade seja individualista. Por isso que está desmanchando, ele quer desmanchar, desconstruir casamentos, desconstruir famílias, divisões, cada um no seu quarto, cada um na sua casa, menos conversa. Enfim, ele quer desconstruir, fazendo as pessoas ser egoístas, individuais e donos de si próprio. Por mais dificuldade que nós passamos, também as pessoas conseguem economicamente ser independente. Você pode ver que tem muitos jovens, né, muitas pessoas, que elas já abandonam, deixam a casa dos seus pais e já querem morar sozinho, já quer ser dono do seu próprio nariz, né, dono da sua vida. Isso aí tudo é uma ansiedade, é ser tudo antes do tempo. Não pode, irmãos. Não podemos antecipar as coisas. Para quem serve a Deus, quem serve a Cristo Jesus, anda no tempo do Senhor, debaixo da sua potente palavra, Bíblia Sagrada, Cristo Jesus. E eu quero dizer o seguinte, irmão, quando eu falo para vocês para lerem a Bíblia, eu quero dizer a vocês que Cristo é o centro de tudo. É a Bíblia que testifica de Cristo, tá entendendo? São a palavra da Bíblia que fala de Cristo Jesus. Então, isso é muito importante vocês terem isso na mente de vocês, tá bem, irmãos? Eu vou até ler aqui, ó, uma passagem aqui, para que isso possa, aqui nós podemos falar, tá, irmãos? Em João, no capítulo 5, Jesus declara-se filho de Deus e é igual ao Pai. Então, Jesus se declarou. Eu só vou ler o versículo 39. Jesus disse assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Que aqueles fariseus, aquela multidão, aqueles discípulos não, perdão, os fariseus, a multidão, o sacerdote, saduceus, enfim, os doutores. Jesus falou assim, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidar de ter nela a vida eterna.
Então, eles achavam que eles estudando a Bíblia e falando dela e examinando ela, eles já tinham a vida eterna. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, ó, vírgula, e são elas que de mim testificam. Então, a Bíblia tem a vida eterna, que é Cristo Jesus, não é por si própria. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela testifica da vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a vida eterna. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia que nós temos, desde o Jardim do Éden, você vê que Deus mesmo falou para a serpente: e nascerá um varão, filho de mulher, que esmagará a tua cabeça. Pronto. A Bíblia mostrou que nascerá um filho de varão, um filho de mulher, um varão, um filho de mulher, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Mas você viu que foi a Escritura que foi apontando. Ela está mostrando até que chegou Cristo e Cristo esmagou a cabeça de Satanás. E hoje estamos todos aqui pela graça e misericórdia de Jesus, perdoado e andando dentro da graça dele. É por isso, irmãos, que aí tem alguém que possa dizer assim: ah, mas não pode estudar a Bíblia, irmão. Quem disse isso que não pode? Como que não? Ué, quando vocês forem fazer uma faculdade para entrar na medicina, não devora o livro todo para vocês terem sabedoria naquilo que vocês vão mexer no futuro, num corpo humano? Tem que ter uma preparação para que vocês tenham como mexer ali no corpo humano? Não é assim que os futuros médicos fazem? Devoram livros e livros para passarem na faculdade, para passar nos vestibulares, para entrar numa faculdade, para aprender, ainda terão que comer muitos livros para aprender? E nós, irmãos? Não, tudo é revelado pelo Espírito Santo. É verdade. Tanto que a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, se nós andamos em Espírito, nós devemos ler ela, concorda? Nós devemos ler as Escrituras, porque isso aqui faz parte da nossa vida. Eu creio que muitos de vocês e eu, nós estamos aprendendo junto em Cristo Jesus, porque aqui Cristo mostra bem claro, examinai as Escrituras. Examinar é o quê? Vai investigar. Investigar o quê? Vamos estudar o assunto, tá certo? E porque vós cuidais nela ter vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, irmão, tudo que você abrir aqui na palavra de Deus vai sempre testificar do nosso Senhor Jesus. Sempre vai falar do nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos no caminho certo em Cristo. Amados, agora vamos voltar para o 14. Mateus 14. Então, Jesus resolveu o problema deles, curou os enfermos, o Senhor Jesus fez uma grande obra na vida deles, né? Agora vamos dar a continuidade. Aí chegou a tarde, os discípulos chegaram para Jesus e falou assim para o Senhor Jesus: Senhor, o lugar é deserto e o horário já está avançado. Despede essa multidão, Senhor, que elas vão para as aldeias e compre comida para si. Então, os discípulos, eles se preocuparam, né, com a fome da multidão, e Jesus respondeu para eles e disse: não é mister que vão, dê-lhe vós de comer. Quer dizer, Jesus não queria... Olha, irmãos, o Senhor Jesus curou a enfermidade deles, tirou eles, né, das suas enfermidades, das suas tristezas. Inclusive, eu queria até mostrar uma coisa aqui para vocês, que é muito importante. Quando Jesus olhou aquela multidão todinha ali, irmãos, Jesus, como teve uma íntima compaixão com essa multidão, por que que Jesus teve a íntima compaixão, além de ver os seus enfermos? Eu gostaria que vocês voltassem no capítulo 9 de Mateus. Vira um pouquinho aí a folha, irmãos. Vamos lá no capítulo 9 de Mateus. Vamos ver aqui o verso 36. 9, verso 36. Olha o que diz aqui, ó. Jesus, hein? Jesus vendo, ó. E vendo a multidão, teve grande compaixões deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor.
Entenderam? Esse aí nós lemos ali nas outras reuniões, onde foi lido Mateus capítulo 9, tá bom? Aí tá lá bem claro que Jesus viu que aquele povo, eles estavam sem pastor, que os escribas, os fariseus, aqueles homens, doutores da lei, eles tinham ali, eles não ensinavam, deixava eles assim a esmo, eles cuidavam mais de si próprio, tá bem? Você vê Ezequiel, salvo erro, ou é Jeremias, enfim, sobre os falsos pastores, os sacerdotes, aqueles que só cuidavam de si próprios, não cuidavam da multidão, mas que Deus ia levantar um que cuidaria da multidão. Levantou Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Ele cuida do mundo todo. Todos que se aproximarem em Cristo, ele cuida. Então, amados, aqui no Mateus 14, voltando, queria contar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que essa multidão, eles deixaram a casa deles, deixaram o conforto deles, da época, né? Nas casinhas deles, né? Provavelmente tinha sua água, tinha seu alimento. E eles, então, vieram para o deserto, sentiram falta de Jesus e foram procurar Jesus e acharam Jesus. Amados, quantos que estão procurando o Senhor Jesus e está achando o Senhor Jesus? E aqui o Senhor nos ensina uma coisa, que todos aqueles que andar com Cristo, o Senhor supre as necessidades deles. Você viu que Jesus curou a enfermidade deles? Eles não precisaram, irmãos. Eles não tinham condições, eram pobres, eram humildes essas pessoas. Provavelmente também estavam desempregados, não tinham que fazer muita coisa. Irmãos, vocês imaginam eles indo ao encontro do Senhor Jesus? Jesus amou eles demais e Jesus foi fazendo essa obra. Só que Jesus falou: não, fiz tanta obra, eu tenho que alimentar esse povo. Ele também precisa, o corpo perece se não der. Então, não é misto, não vamos despedir deles, não. Vocês, o que vocês têm? Dá vocês aí o que tem que comer. Irmãos, os discípulos ficaram surpresos. Eles responderam para Jesus, né? É lógico que ele foi perguntando ali e falou assim: Senhor, não temos nada, a não ser que nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Só isso que nós temos. Foi isso que ele disse. Irmãos, e eu queria aqui abrisse aí, para que vocês vejam, que esses pães, irmãos, nós vamos ver que era um pão de cevado. Era um pãozinho pequeno, irmãos. Que nem um pão francês. Vamos dar um exemplo nosso aqui brasileiro, do tamanho de um pão francês, sabe? Aquele pãozinho pequenininho. Então, eles eram pequenos e eram pães, os pães naquela época, na Galileia, eram pães básicos, porque era feito de cevada. Tinha de trigo e também tinha de cevada. Então, os mais pobrezinhos usavam cevadas, né? Comprava a cevada para fazer o pão. Olha que situação, que dificuldade que havia naquele tempo. Vocês estão entendendo, irmão, quantas dificuldades que muitos de nós passamos, não é verdade? Mas quem está com Jesus, ele supera tudo isso. Ele opera milagre, ele faz obra na nossa vida. Vocês estão entendendo essa bendita obra que Jesus está fazendo aqui nesse Mateus, nessa primeira multiplicação dos pães? Então vejamos aqui, meus amados irmãos, que o Senhor fez essa grande obra. Agora veja bem, aqui está dizendo que tinha 5 pães e 2 peixes. Em outros versos, né? Vocês vão ver que os peixes não eram grandes também. Na época, irmão, era suficiente a pessoa comer um pão e botar o peixinho no meio do pão, e aquilo lá era um alimento, um almoço para uma pessoa, um almoço básico, tá bom? Para nós aqui poderíamos dizer um lanche, né? Um lanchinho. À noite, quem não janta, come um lanche e vai dormir. É a mesma coisa, para eles era isso. Imagina, irmão, a pobreza que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam passando. O Senhor Jesus apareceu ali, por isso que eu digo para a igreja, para a irmandade, meus amados, não, as aflições vêm, mas confia no Senhor, você está andando com Ele, Ele supre a necessidade de cada um de nós. Agora, amados, nós temos que ser sábios, como pedir para o Senhor, não com exigência, não com autoridade diante do nosso Senhor. Vocês tiverem, vamos falar materialmente, vocês têm coragem de gritar com autoridade com um delegado de polícia
ou com uma autoridade, um juiz, ou falando alto, exigindo as coisas, teria coragem? Eu acredito que ninguém teria coragem. Agora, quanto mais o Filho de Deus, o Criador do mundo todo, o Deus que se preocupou com os mínimos detalhes de cada um de nós. Então, vamos ser mais sábios, pedir com humildade, Senhor, tu sabes as minhas necessidades, eu creio fielmente em ti, Senhor, que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Tenho certeza que as minhas lutas acabam, minhas provas acabam. Senhor, venha ao meu encontro. Enquanto isso, me dê a paz no meu espírito, que eu possa acalmar os ânimos da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, enfim, Deus vai dando a guia para cada um. Então, façam assim, irmãos. E nós vemos aqui, então, amados, né, como eu te disse, naquele tempo, agora nós vamos ver que pãezinhos são esses que apresentaram para Jesus, esses 5 pães e esses 2 peixes. Amados, vamos ali no livro de João, no capítulo 6, versículo 9. Vamos ver quais são os pãezinhos que foram apresentados, né? Aqui, ó, João, capítulo 6, versículo 9. Aqui, ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isto para tantos? Perceberam? Então, era um pãozinho para as pessoas mais humildes. É que nem nos dias de hoje, irmãos, né? Por exemplo, uma pessoa que está economicamente bem, ele compra farinha de trigo e a pessoa faz o pão, enfim, faz o seu bolo, tudo. A pessoa que está mais pobrezinha, que o dinheiro é mais curto, ela vai para uma outra opção, vai para uma cevada. Vamos falar assim, em termo brasileiro, nós que vivemos no Brasil. Irmãos, nós temos um feijão que é o feijão, qualquer um dele, carioca, seja qualquer um dele. E temos aquele feijão chamado bandinha. Eu acho que vocês já viram o que é o feijão bandinha, que é a metade. É quando o feijão abre no meio. Então, aquele resto, aquele feijão que abre no meio, ele é coletado à parte e é vendido bem mais barato, porque ele chama feijão de bandinha. Eu acredito que muitos de vocês já têm visto isso. Irmãos, quem come mais isso são aqueles que estão mais em necessidade, o pobre, aqueles que estão mais em necessidade, que o dinheiro está bem curto, que não tem condições. Então, ele obtém, né, vai optando por essa situação. Aqui, eles também, no passado, era assim, irmãos. Não teriam condições de comprar uma coisa mais sofisticada, então eles compravam o que eles poderiam, mas que alimentasse. Cevada também é rica em alimento, né, irmãos? Mas ela seria mais barata que um trigo. Então, queridos, aqui esses pães eram de cevada, era um alimento, né? E nós vemos aqui que era bem suficiente para eles alimentar. Agora, meus irmãos, medite comigo. 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, além de mulheres e além de seus filhos. Meu Deus, que milagre, né? Vamos dar continuidade aqui para nós chegarmos lá. E Jesus então falou assim para eles: traz aqui os pães. Trouxeram os pães. Irmãos, eu queria também fazer vocês lembrar de um detalhe, tá bem? Procura a lembrar disso. Vocês, eu quero só voltar um pouquinho aqui para a vida de Eliseu e para aquela mulher viúva. Vocês lembram que a mulher viúva, o profeta Eliseu, ele aumentou o azeite da mulher viúva. Vocês sabem tudo o que passou na vida dela. Ela foi falar com Eliseu, Eliseu falou: mulher, o que tenho eu contigo? O que você tem em casa? Ah, Senhor, eu não tenho nada senão uma pequena botija com azeite. Ele falou: vá, pede, não poucos vasos, é muito vaso, mas pede tudo na sua vizinhança. Depois você fecha a porta da tua casa e enche todos eles. E ela procedeu, ela foi obediente. Irmãos, você viu? Então, se alguém de vocês estiver passando alguma prova, alguma luta, alguma situação difíceis na tua vida, desemprego, e o que você tem ali? Um pedaço de pão, metade de um pão? Ore a Deus e divida com seus filhos, e pela fé será alimentado e o nome de Deus será glorificado.
o que é importante, irmãos, o que é muito importante é você ter alguma coisa. Você viu que aqui, diante de toda essa multidão, só tinha esse menino aqui com cinco pães e 2 peixes, certo? E veja, foi o suficiente para Jesus fazer uma obra. E eu creio que, por mais difícil que esteja, e Deus é poderoso, né? Tem muitos milagres que Deus faz, a compaixão que ele tem por cada um de nós. Se ele quiser fazer uma ave trazer alimento, como fez um corvo levar alimento para Isaías na beira do córrego, né? Num riacho ali, fez. Se o Senhor quer fazer um vento empurrar alguma coisa para chegar até a tua casa, chega. Se o Senhor quiser tocar no coração de uma pessoa para atender a tua necessidade, faz. Mas, irmão, o que mais importante de tudo isso é a tua fé. É você confiar no Senhor Jesus, confiar em Deus. E o Senhor Jesus sempre nos ensinou: tende fé em Deus. É isso que ele pede. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, o que você tiver na tua mesa, na situação que você estiver, pode ser um desemprego longo e as coisas estão ficando difíceis, não murmura. Você está andando com Jesus? Estou, meu Senhor, estou andando com o Senhor Jesus. Fica tranquilo, Ele está dentro da tua casa. Ele está dentro da tua casa, está no teu aposento. Ele está vendo tudo. Só abre o teu coração, conversa com Ele, e Ele sabe de tudo, Ele provê todas essas coisas. Não é verdade? Então, queridos, Jesus falou, traz aqui. Irmão, é importante que você tem. Até quero aconselhar vocês uma parte. Tem muito crente que não dobra o joelho para agradecer um prato de arroz, um prato de feijão. Na hora do almoço, nem lembra de Deus, nem lembra do próximo que está passando fome. Irmão, é nosso dever, sim, antes de almoçar, dobrar o joelho e falar, Senhor, graças te dou por esse prato de comida que está à minha mesa, com minha família, com meus filhos. Graças te dou, Senhor, pelo Senhor ter preparado, porque isso aqui é benção tua, Senhor. E santifica esse alimento para que o nosso corpo venha a ser alimentado e que nenhum mal faça ao nosso corpo mortal, pois nós cremos naquilo que estamos te apresentando é santificado. Irmão, se você está orando a Deus para abençoar aquele alimento, você concorda que Deus está santificando aquele alimento para você? Tá ou não? Tá. A próprio apóstolo Paulo mesmo diz. Então, queridos, tem pessoas que levantam, na hora de tomar café, nem lembra de orar ao Senhor, agradecer o café. Na hora de sair de casa, vai ali fazer uma compra no mercado, ou vai em um lugar, não ora a Deus. Irmãos, nós não somos mais deste mundo. Agora nós temos um Senhor na nossa vida. Nós temos um Pai Celestial. Vocês não querem proteção? Ore, ore. Deus é poderoso para te guardar de todo mal que vem aí, e aí guarda. Mas tem um momento que nós temos que orar, nós não oramos, certo? Muitos de nós não. Tem muitos que oram, outros não. Então é um conselho de amor, de carinho. Espero que aceitem, né? E comece a mudar a sua vida quem não faz isso. Comece a observar como Deus vai abençoar bastante. Vai mesmo, tá? Então veja, vamos dar continuidade. E aqui estava lá, foi dado ao Senhor. Nosso Senhor Jesus olha para o céu, abençoa, ele faz uma oração, porque para ele abençoar, ele também conversa com o Pai. Aqui nas Escrituras, lógico, só está escrito que ele abençoou e depois partiu. Irmão, orar é abençoar também, não é? Então, ele abençoou, partiu o pão e deu os pães para os discípulos, e os discípulos à multidão. Meus amados, meditamos aqui agora. Veja bem, eu falei com vocês que esses pães seria mais ou menos um tamanho de um pão francês. Tem quase 5.000 homens, além de mulheres e seus filhos. Irmão, que se totalizar isso, dá quase 15.000 pessoas. Por quê? Porque naquela época, os homens, principalmente os judeus, eles já tinham em mente que eles tinham que procriar filhos, crescer filhos, ter filhos piedosos para Deus. Cada vez o povo crescer. Por isso que eles faziam a circuncisão, né? Para procriar filhos também diante do Senhor. Enfim, eles tinham, glória ao nome do Senhor Jesus, bastante filhos. Agora, se multiplique isso aí
pelos quase 5.000 homens. Eu não, vamos dizer, entre a mulher e o homem, lógico que não estavam todos ali os casados, tinham solteiros, tinha tudo isso, mas, irmão, se fosse todos casados, o marido e mulher já formava 10, e se fosse um filho, formava 15. Então, vocês estão tendo ideia, né? Mais ou menos. Então, imaginamos ali que teve solteiros, teve os viúvos, mas também tinha pais com 10 filhos, enfim, dava quase 15.000 pessoas. Agora, você imagina, 5 pães, 2 peixes. Para toda essa multidão, vamos falar de que está aqui na Bíblia, 5.000, quase 5.000 homens, além das mulheres e dos filhos. Como Jesus vai e parte os pães. E coloca, aqui quando fala alcofas, é um cesto. Então, imagina aquilo entrando, dividindo 5 pães, 2 peixes para 12 cestos, porque cada discípulo teria um cesto. Irmão, vocês imaginam aquilo lá entrando lá no fundo do cesto? Um pedacinho de cada um deles para dividir para esses 12. Meus amados irmãos, santo é o nome do Senhor. Medita. Como é que ia dar isso para quase 5.000 homens, além das mulheres e seus filhos? Esses pães e esses peixes. Era pedaço por pedaço, bem piquititico assim? Pois é. Só que quando o Senhor Jesus mandou eles fazer, eles obedeceram. Eles não criticaram e só obedeceram. O verdadeiro discípulos de Deus, de Jesus Cristo, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo não questiona, ele obedece. Os discípulos do Senhor, ele obedece. Tudo que Jesus fizer, obedece. Você lembra na festa das bodas? A mulher, a mãe de Jesus, diz a ele que não tinha mais vinho. Ele falou, mulher, aqui tenho eu contigo, não é chegada a minha hora? Aí a mãe fala para aqueles homens, obedecei a ele. Tudo que ele disser, vocês obedecem. E seguiram a risca, obedeceram. Então, a missão nossa, do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, é obedecer a palavra dele. Oh, irmão, bem-aventurado quem obedece, e pode ter certeza que o Senhor se agrada demais. É maravilhoso e ele opera. Os discípulos aqui, então, não questionaram, obedeceram, e foi colocando lá no fundo do cestinho. Só que quando os discípulos foram ofertando, foram dando, irmão, perdão, foram dando para as pessoas que estavam com fome, você imagina que festa? O enfermo ser curado ainda vai comer? O Senhor faz. O que isso está provando para nós nos dias de hoje, irmão? Está provando que Jesus Cristo cuida de você, tanto na vida material, como na vida espiritual, na tua vida emocional, em tudo. O Senhor Jesus está em todas as áreas da sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, abre os teus ouvidos, ouça com todo o amor o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja é você, a palavra vem do Senhor, o Espírito revela. Nós precisamos ser mais atento, mais ouvinte e mais obediente ao nosso Senhor Jesus. Ele mostrou que ele cuida das suas ovelhas. Não somos ovelhas de Jesus Cristo? Somos ovelhas de Jesus. Então, queridos, o que aconteceu aqui? Quando vocês imaginam o discípulo pegando e dando um pedaço de pão, e quando ele olha no cesto, o cesto está enchendo? Irmão, eu já até falei, e ainda vou repetir aqui. Vocês imaginam, irmão, vou dar esse exemplo para vocês, tá bem? A maioria de vocês já fizeram pipoca, né? Estouraram pipoca em casa, né? Vocês vão lá e põem um pouquinho de milho lá na panela de pressão, sei lá onde vocês possam colocar, e de repente aquilo começa a estourar e aquilo enche tudinho assim, que até a tampa sai e começa a pipoca a sair para tudo quanto é lado. E pois é, você viu como a pipoca, você vê isso, né? Imagina Jesus, o milagre dele. Coloca lá aqueles pouquinho de pãozinho, aqueles pouquinho de peixinho, e de repente aquilo lá vai crescendo, crescendo, crescendo. Os discípulos ficam alegres. Irmãos, com certeza, alguém falou, eu quero mais um pedaço. Por certo, os discípulos deram mais pedaços. Toma, coma, sacie, porque aqui disseram que todos saciaram. Comeram mesmo, irmão, mas assim era um banquete. Vamos dizer que era um banquete. Glória a Deus, né? Um banquete maravilhoso. Enfim, glória ao nome do Senhor Jesus. Todos comeram. E aí, o que aconteceu?
sobejaram. Não estamos falando de resto, não, viu, irmãos? Não é resto, não. Sobrou comida, sobrou pão, sobrou peixe e aquela maravilha. Inclusive, os 12 também comeram, né? Claro que comeram. Irmãos, que alegria, que festa que foi no deserto, eles vendo as multiplicações de Cristo. Isso provou o quê? Que Cristo se preocupa com a nossa vida. Jesus se preocupa com você, meu irmão. Jesus se preocupa com você, minha irmã. Pode ter certeza, se preocupa com seus filhos. Agora, é nós que às vezes não enxergamos desta forma. O nosso olhar é um olhar tão limitado. É como eu falei, um olhar egoísta. Então, meus irmãos, precisamos ser mais abertos, precisamos observar mais os feitos de Cristo, que tudo que aconteceu com eles acontece com nós também. Cristo foi para o céu? Foi. Está na destra de Deus? Está. Mas ele disse que também está conosco. E ele deixou claro: e vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos consolará, te guiará em toda a verdade. Olha aqui, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Nós estamos na verdade. Irmão, onde há Cristo, há obra. E nós somos o povo do Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus. Vamos dar ouvido à voz do Senhor, amados. Vamos praticar a palavra de Deus. Bom, enfim, aqui o Senhor deu aos discípulos e todos saciaram. Como eu disse a vocês, todos eles saciaram. E esse milagre foi um milagre, um dos milagres, irmão. Posso dizer assim, ele teve mais milagres, né? Ele fez muitos milagres. Mas esse aqui é uma das grandes milagres. Teve outra das segundas multiplicações dos pães, né? E, enfim, teve várias. Mas uma quantidade enorme dessa aqui, isso aqui aconteceu aqui no Evangelho de Mateus. Então, nós vemos aqui que todo mundo se fartaram, comeram, se fartaram, né? E olha só, irmão, o que Jesus quis mostrar. Com pouco pães, ele fez uma obra dessa. Queridos, se na casa de vocês, uma família, vamos dizer, pai, mãe, 3 filhos. Hoje, estão diminuindo até a família, né? Porque tem família que só quer um filho ou, no máximo, 2. Então, vamos dizer assim, um pai de família, vamos pegar um pai de família de 5. Aí vai estar de 3 pessoas, que é o pai, mãe e filho, terá outra camada de pai com mãe e 2 filhos, e vamos pegar pai, mãe e 3 filhos, tá bom? Vamos pôr o de 5 aqui. Vamos já usar o de 5. E você imagina 5 pessoas dentro de uma casa, e se tiver um pão só, um pão francesinho, comparado a esse pão da cevada aqui. E se você tiver só sei lá, alguma coisinha, se Jesus alimentou quase 5.000 pessoas, além das mulheres, homens além das mulheres, você imagina o que é um pão francês aí na tua casa? O que Jesus pode fazer com 5 pessoas? Ele não precisa nem de um pão desse, irmão. Não precisa. Posso dizer para você assim, só para entender, ele precisaria só de uma bolachinha. E olha que é muito ainda, hein? Ou metade de uma bolachinha, ele pode fazer muita obra. Mas o que eu quero dizer a vocês não é por causa da bolacha ou por causa de um pão para vocês. Eu só estou pondo para vocês meditar que Cristo cuida de nós. Irmãos, o Senhor é poderoso até num copo de água. Quantos testemunhos? Um copo de água. Põe para os filhos e fala, Senhor, isso aqui, ó, olha o importante da oração. Jesus sempre abençoou. Nós te pedimos, nós vamos tomar como alimento. E eles tomam pela fé. Não passa fome, irmão. O que o seu corpo precisar de alimento, Deus tem como alimentar. O problema é que nós queremos do nosso jeito. Né? A gente quer do nosso jeito. Irmão, Deus não precisa, tá? Que você, por exemplo, seus alimentos diários. O Senhor, com um copo de água, qualquer um pode ter, meu amado. Ele já faz esse milagre na tua vida. Isso é uma questão de fé, é uma questão de você crer que o Senhor é poderoso para isso. E até a tempestade passar. A tempestade passou, meu Deus do céu, que bênção que vai ser. Dá licença, eu vou tomar um copinho de água.
A igreja está entendendo isso? Glória a Deus, né? Vamos continuar. Esperamos que aqui todos que estejam lá na plataforma do YouTube, com vocês aqui, estejam aí aprendendo através do Senhor Jesus em nós, tá bom? Através da Bíblia e da palavra de Deus. Irmãos, eu queria mostrar para vocês também, tá bom? Aqui na palavra de Deus, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que o Senhor Jesus, ele é poderoso para colocar abundâncias de bênção na vida de cada um de vocês. Podemos ver isso? Vamos em Mateus, no capítulo 6 e 11. Vamos confirmar. Você viu Jesus aqui no 14, ele teve íntima compaixão com o povo, ele curou o povo, ele ajudou, né? O nosso Senhor Jesus, ele ajudou vocês verem como Jesus se preocupa com cada um de nós. Olha aqui, Mateus 6, deixa eu ver se é o versículo, glória ao nome do Senhor, versículo, Mateus 6, vamos ver aqui no versículo 11, ó, aqui no versículo 11, Jesus está falando da oração, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele ensinou os discípulos, né, pedir em oração. Vocês viram que agora há pouco eu falei que tem muitos que não oram para o alimento. Jesus está ensinando. Isso aqui é bíblico, irmão. É ensinar a orar. Vocês não ensinam os seus filhos a orar? Pois é, nós também temos que orar em tudo que vocês fizerem na vida de vocês. Agora nós vamos passar aqui, irmãos, para o versículo 25, e eu vou ler do 25 ao 33 para você ver como Jesus cuida de nós. Olha aqui o versículo 25. Aqui o Senhor Jesus fala, né, sobre a ansiedade e a solicitude pela nossa vida, né? Então, no Mateus 6, versículo 25, Jesus disse assim, ó: por isso eu vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Olha, irmãos, é Deus que alimenta os animais. É Deus que prepara para as aves dos céus. Está entendendo? Agora Jesus pega e fala assim: não tem de vós muito mais valor do que elas? Aí o Senhor Jesus chama a atenção do povo. Vocês não são mais valiosos do que elas? Vocês são almas. Pertencem ao reino dos céus. Jesus quer dizer assim, porque vocês, crendo, vão ser salvos. E Deus não vai cuidar de vocês? Claro que vai. Aí diz assim, ó: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalhem nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Aqui Jesus afirma que nós somos homens de pouca fé. Ele está chamando a atenção para ter fé. Meu amado, minha amada irmã, meus queridos, hoje vocês podem estar numa prova tão difícil, mas Jesus disse que assim como Deus cuida das aves dos céus, ele cuida dos seus pequenos, cuida de nós também. Tá bem? Ele cuida de você, pode ter certeza disso. Hoje você pode estar assustado. Se você confiar em Jesus, pode ter certeza. O Senhor vai te levar tudo no lugar certo, na hora certa, e o nome de Deus vai ser glorificado. Vamos dar continuidade aqui, ó. No versículo 31 diz assim: não andeis, pois, inquieto, dizendo,
o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque todas essas coisas o gentil procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentados. Queridos, olha que Jesus, olha só como ele é maravilhoso. Aqui no capítulo 6, ele está ensinando o povo, os discípulos, está ensinando todo mundo. Lá no capítulo 14, ele executa. Ele executa. Como? Ele está dizendo para não ficar ansiosos, confiar em Deus, ter fé em Deus, que Deus cuida dos mínimos detalhes. Aquele povo não foi no deserto? Jesus não libertou ele? Os doentes? Curou todos os enfermos? Depois eles tiveram fome, Jesus também não cuidou do alimento deles? Agora eu vou dizer para nós nos dias de hoje, o Senhor pode fazer isso na tua vida ou não pode? Eu vou dizer, eu vou responder por mim. Com certeza que pode. Com certeza. Se ele fez isso para mais de 5 mil, quase 5 mil homens, além das mulheres, o que ele não pode fazer por você, meu amado? O que ele não pode? Tudo que você foi feito, constituído, foi Deus que constituiu. Você olha para a natureza, você vê Deus. Você olha para as árvores, você vê Deus. Como veja Deus? Você vê o que ele construiu, a glória de Deus. Você vê a glória de Deus. Você olhar para o céu, você vê a glória de Deus. Foi ele que fez. Tudo é dele. Cada ser humano foi ele que fez. A procriação foi ele. Se ele não criar, se ele não procriasse, não ia nascer ninguém. Foi ele que procriou, ele criou a procriação. Depois disso, nós vamos tendo, né, as nossas procriações, mas foi Deus que deu o início. Sem ele, nada fazíamos. Sem ele, não podemos fazer nada. Então, queridos, Jesus só está... É isso que muitos de nós não fazemos, tá? Essa é a verdade. Eu vou repetir esse versículo aqui, ó, o 33. Jesus está dizendo assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, buscar a justiça, irmão, está se falando da justiça de Deus, é o reino dele, a palavra, os evangelhos, andar com ele, na retidão com ele. E o Senhor, irmão, presta muita atenção nisso. Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós começamos a pecar menos na presença de Deus. Quando mais sabedoria nós adquirimos através das Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo que interage conosco nas Escrituras, menos pecados cometemos. Começamos a diminuir de pecar. Começamos a tomar cuidado com nossos lábios, com nossos atos, o modo de nós servir a Deus. Como você vai falar, se eu tomar essa atitude, a consequência será essa. Você vê como que a Escritura, a palavra de Deus, ela vai ensinando um cristão, uma cristã. Irmãos, glorifique a Deus na vossa vida, porque isso aqui são detalhes que está escrito aqui que as pessoas não prestam atenção. Se fosse eu que estivesse falando isso para vocês, ou qualquer uma outra pessoa, o pregador que falasse isso, verdadeiramente não iria acontecer nada. Mas como é a boca do nosso Senhor Jesus, esse versículo 33, é o Senhor que fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como isso saiu da boca do Salvador, do nosso Mestre Jesus Cristo? Então, irmão, quem confiar nele pode ter certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Tudo que vocês precisarem, Jesus, o Pai Celestial, sabendo, ele cuida de tudo, a necessidade dos seus filhos na terra. Tá bem? Então, temos que aprender, buscar mais aos reinos do céu. E, olha, irmão, aleluia. Olha só como as coisas são. Se a gente não quiser aprender através das Escrituras, a gente acaba aprendendo através até da enfermidade. Mas como? Muito bem. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro, trabalhar, às vezes fazem dívida e quer adquirir alguma coisa, quer adquirir outra coisa,
Meu amado irmão, minha amada irmã, a pessoa fica nervosa, quer trabalhar, fica estressada, de repente vem um AVC, de repente vem um infarto, e muda a vida da pessoa totalmente. Depois que ela está com AVC ou quase à beira da morte, aí começa a dar conselho para as pessoas, não vale a pena, a vida da gente é passageira. Olha, se ele pudesse voltar atrás, né? Se ele voltasse atrás, ele não faria o que fez. Muitas pessoas que adquiriram a enfermidade através do estresse, pressão alta, pressão para tudo quanto é lado, é nervosismo, é para adquirir dinheiro, o seu trabalho é estressante, vale a pena? Então tome cuidado, meus amados. Jesus, ele não prometeu, presta bem atenção nisso, hein? Ele não prometeu riqueza na terra para nós. Mas ele prometeu, sim, que se nós buscarmos o reino e a justiça dos céus, ele vai acrescentar o que nós estamos precisando. Por exemplo, se uma serva de Deus, um servo de Deus, casa, necessita de uma casa, o Pai Celestial vai preparar uma casa para você. Tem outros que Deus quer abençoar mais e dar riqueza, porque o coração desse ou daquela está para o Senhor. O que Deus pedir para ela para atender o próximo, essa pessoa vai fazer. Então, não são todos que vão receber, porque tem uns que são egoístas, guarda para si, é miserável, não quer guardar, guarda todo o dinheiro no banco, não gasta um centavo com a família, não faz isso, não faz aquilo. Então, Deus conhece o coração das pessoas. Aqui, irmãos, se vocês querem aprender mesmo com Cristo Jesus, primeiro vamos buscar o reino dos céus, vamos buscar a justiça de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo através das Escrituras Sagradas, não é verdade? E depois ele vai acrescentar as necessidades. Amados, um conselho diante de toda essa palavra de Deus é que Jesus está cuidando de cada um de vós. Agora, se vocês querem tomar medida, querem tomar frente disso, querem fazer dívidas, irmãos, com todo respeito, toma cuidado. Se Deus preparou um carrinho para vocês, e na oportunidade certa que vocês tiverem um dinheirinho e possa trocar de carro, pode trocar, abençoado, você vai trocar de carro e você vai dormir na sua cama e você vai descansar que não vai ter um cobrador, porque está pago, Deus preparou. Mas se querem fazer dívida, com carnês de 60 lá, compra o carro sem dar um centavo, ou dá pouca parcela, e cria uma dívida, quem garante que o seu emprego está garantido, meu amado irmão, minha amada? Qualquer coisa que possa acontecer numa economia pode acabar com tudo, e vai embora o carro, e aí vai falar, foi Deus que me deu. Irmão, para dar, tem que estar quitado. Enquanto isso, não. Tá bom? Então, veja, hoje nós temos muitas oportunidades para comprar as coisas em crédito. Mas, queridos irmãos, não faça isso de uma forma errônea. Faça o que você possa gastar do seu salário. Não mais do que isso. Para que você depois venha o diabo fazendo confusão na tua mente e dizer, não foi Deus que te deu? Não foi assim que Deus fez? Irmão, está escrito aqui na palavra de Deus. Presta bem atenção. Deuteronômio, capítulo 28. Vou ler para vocês aqui. Só vou ler 2 versos nesse livro de Deuteronômio, capítulo 28. 2 versos é suficiente para nós entendermos a palavra de Deus. Isso aqui serve para você e para todos. Olha o que diz aqui. Aqui estava falando sobre a benção que serão lançadas no Monte de Gerizim. Só 2 versos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, esse versículo 2 é importantíssimo, guarda aí. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, vírgula, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entendeu? Irmãos, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, ele vai nos exaltar. No versículo 2, está bem claro que as bênçãos virão sobre você e te alcançará. Você não precisa correr atrás das bênçãos.
só obedece o Senhor com amor. E vamos pecar menos guardando os mandamentos. Por que tem os mandamentos do Senhor? É para nós não pecarmos. E se pecarmos, nós vamos pedir o perdão para nos corrigir, para não errar de novo. É isso, para isso que o Senhor nos dá os seus mandamentos. Jesus deu os seus mandamentos. Lê lá, pode ler os mandamentos do Senhor. Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos maravilhosos. E o final dela deixa muito claro que Jesus disse. Então, aqui está bem claro. Se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Porque Deus está aí. Então, Deus é a benção. E Ele vai prover tudo para os seus filhos. Mas aqui tem uma vírgula, viu? Olha, essa vírgula aqui separa uma coisa. É quando você, olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A pergunta é, você já está ouvindo ou quando você vai ouvir? Quando que você vai praticar a vontade de Deus na sua vida? Não é a sua vontade, é a vontade dele. O problema está aí, irmãos. Nós queremos a nossa vontade. E o Senhor Jesus, ele continua dizendo que nós devemos buscar o reino do céu e a tua justiça, porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que cada um de vocês tenham interesse de buscar o reino dos céus. E para nós aqui terminarmos, né, que já foi falado aqui das multiplicações, nós terminamos aqui que Jesus disse no versículo 24: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25. Agora o 26. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a tua queda. Então, irmãos, se vocês derem ouvido aos mandamentos, conforme foi ali em Deuteronômio, e as bênçãos te alcançarão, é a mesma aqui do 24. Se vocês derem ouvido e cumprir os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor estará sobre vós, estará sobre todo aquele que o ama. Agora, irmãos, não fica pensando só bênção material. Aqui é uma bênção espiritual, irmão. Aqui está dizendo que você tem que edificar a tua vida em Cristo para a vida eterna, aonde lá é tudo maravilhoso. Então, é isso que Deus nos dá hoje, a graça de passar essa primeira parte aqui de Mateus, capítulo 14. Depois, irmãos, na próxima reunião, nós vamos ler Mateus 14, versículo 22, onde Jesus anda por cima do mar, tá bem? Então, Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, essa palavra santa, que ela permaneça sempre em nossos corações, essa leitura da Bíblia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Amém. Deus Amém. abençoe. Glória a